Olá pessoal, tudo bem? Aqui é mais uma aulinha sobre orgânica, né? Essa parte da orgânica fala de isomerias e nós vamos trabalhar nessa aula de hoje isomeria plana, né? Certo? Deixa eu só mudar o meu ponteiro aqui. Isso, legal. Né? Então, ó, isomeria tem dois tipos, né? Tem a espacial, que é outro vídeo nosso. Hoje vai ser a isomeria plana ou constitucional, certo? Bacaninha? Então, qual a definição de isomeria? Olha só, ó, você vai ter compostos diferentes. Por exemplo, ó, esse cara aqui é um aldeído, né, é o propanal, mas a fórmula dele é 3 carbonos, ó, C3, 6 Hs e um O. Agora, olha essa cetona aqui, ó. Isso aqui é uma cetona. Quer dizer, lembra que dupla O na extremidade é um aldeído, né? E fora da extremidade é uma cetona? Quer dizer, esses dois compostos são diferentes. Um é o aldeído, propanal, outro é cetona. Mas na hora que você conta os carbonos, Hs e oxigênios, a fórmula é a mesma. Então, leia, ó. O que são isômeros, né? Isômeros são compostos diferentes que possuem a mesma fórmula molecular, tá? Você vai mudar alguma coisa. Nesse caso aqui, mudou a função. Por exemplo, continuando, né? Olha só. Tem esses. Eu vou chamar de A isomeria plana, certo? Num outro vídeo nosso vai ter B isomeria espacial, que tem dois tipos, a geométrica e a ótica, tá? Mas isomerias planas ou constitucionais são essas daqui, ó. Função, tautomeria, cadeia, compensação e posição, certo? São essas daqui. Vou falar de uma por você, vou explicando bonitinho cada uma delas, vai tentando entender, tá legal? Olha só, leia comigo, ó. Isomeria de função. Deixa eu te dar uma dica legal, ó. Geralmente, quando você fala isomeria, isso significa igual e mera é parte, né? Quer dizer, quando você falou isomeria, você já disse que eles têm a mesma fórmula molecular. Eles optaram por colocar assim, ó, de função, quando muda a função, entendeu? Então leia, ó, isomeria de função é quando você tem funções diferentes sem equilíbrio. Já te explico melhor isso aqui, tá? Mas olha para cá, ó. Aqui é um álcool e aqui é um éter. São compostos diferentes, não são? Mas se você contar os carbonos H e os Os desses dois compostos, dá a mesma coisa. Então eles têm a mesma forma molecular, só que são diferentes no quê? Na função. São isômeros de função. Mas, por exemplo, esse álcool não vira facilmente aquele éter e vice-versa, tá? Então não existe um equilíbrio desse álcool virar aquele éter e vice-versa. Tá legal? Acabei de mostrar para vocês, né? Tá vendo, ó? O aldeído e a cetona, né? Tinham a mesma forma molecular, lembra, né? Ó? Mas esse duplo não fica pulando para lá e para cá. Sim, quer dizer, não há um equilíbrio entre esta forma e aquela. São funções diferentes, isômeros de função. Legal? Nossa primeira isomeria. Vamos a outra, ó. Essa daqui, ó, a tautomeria, até chamo de atal, né? Tautomeria. Escrevi bastante aqui para vocês, tá certo? Para você voltar várias vezes o vídeo, ler, você entende, ó, tautomeria ou isomeria dinâmica, nome bom, viu? Dinamismo, né? Ó, a tautomeria ocorre entre dois isômeros com funções orgânicas diferentes também, que nem o anterior, só que eles vão existir juntos, né, em equilíbrio. Agora vai ter equilíbrio. E esse equilíbrio acontece só de uma forma, tá? Ó, somente pela troca de um H, então vai ter um H e uma duplinha. E eles vão trocar de lugar. Vai ter uma troca, né? O H vai para um lado, a dupla vai para o outro. A dupla vem, o H volta. Vai e volta, tá? O que mais acontece num vestibular é ele mostrar o equilíbrio enol virando aldeído ou enol virando cetona. Vamos aos exemplos que ficam mais fáceis, tá? Então, olha aqui, ó. Primeira coisa, o que é um enol? Enol, lembra? É quando você tem OH ligado a carbono com dupla, tá certo? Aí, este H aqui, tá vendo? Ó? Ele vai lá para aquele carbono. Aqui é CH2, ficou CH3, tá vendo? Esta dupla ligação verdinha aqui, ó, vem para esse O. Então, você viu, né? Os compostos, né, ó, ficam em equilíbrio, só que este H e aquela dupla, eles trocam de lugar, eles fazem isso, ó, né? Vai e volta. A única coisa que pode acontecer numa tautomeria é a troca do H por uma dupla. Mais nada troca de lugar, tá? Oxigênio, essas coisas não trocam. É um H, que é um próton, e um par de elétrons, né? Que é o pauzinho da dupla, certo? Tá bom? Então, tá vendo? Ó, este enol virou aldeído. Mas um outro enol, por exemplo, ó, podia virar uma cetona. Mas você viu, né? Ó, esta dupla veio para cá, em compensação, esse H foi para lá. CH3, dupla, tá vendo? Então, o normal, o mais comum no vestibular é o enol virar aldeído ou o enol virar cetona nessa isomeria de tautomeria, tá bom? Mas, deixa eu dar um exemplo, um outro, né? Ó,
Vendo? Essa função nem é comum no vestibular, né? Ela chama iminoálcool, tá? Por curiosidade. Esta amida até que é comum no vestibular, né? Mas olha só, de novo, ó, a dupla estava aqui, ela veio para esse O, tá vendo? Este O tinha esse H foi para o N, tá vendo? Ó, NH2. Então, novamente, teve, né, uma dupla e um Hzinho que fizeram isso, tá vendo? Ó? Quer dizer, né, você tinha a dupla para cá, né, e o H lá embaixo, né? Você trocou, tá vendo? Fica indo e voltando. Quer dizer, este H e essa dupla ficam trocando de lugar. É a única coisa que pode acontecer numa tautomeria. Esta é a mais complicadinha das isomerias todas que você vai aprender na vida. Mas, gente, só existe uma coisa que aqui acontece. Qual é? A dupla ligação troca de lugar com esse H. Tá certo? E eles ficam. Isso aqui fica acontecendo o tempo todo. Fica um equilíbrio. Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Certo? Agora, um álcool não fica virando um éter. E vai, volta, vai, volta. Não acontece isso. Agora, esse minoálcool vira amida, que vira esse cara, que vira amida, entendeu? Fica indo e voltando. Legalzinho? Tá, vamos a outros mais fáceis. Essa aqui é bem mais fácil, ó. Isomeria plana de cadeia. Quando isso acontece, ó? Primeira coisinha, os isômeros possuem a mesma função, tá vendo? Ó? Agora não pode mais mudar a função. Mas na hora que você vai classificar as cadeias, você muda a classificação. Então, exemplos. Ó, propeno e ciclobutano, né? Os dois têm a função hidrocarboneto, tá vendo? Ó? Só que aqui a cadeia, né? Ó, essa cadeia é aberta, aquela é fechada. Essa cadeia tem uma dupla, né? Ela é insaturada, essa cadeia é saturada, certo? Mas não se esqueça, para que, olha só, compostos diferentes com a mesma forma molecular, ou não é essa matéria, tá? Então eles têm a mesma forma molecular. Só que o que muda entre eles é cadeia, são isômeros de cadeia, tá bom? Ó, podia ser uma cadeia normal e uma cadeia ramificada, tá vendo? Ó? Metilpropano não é igual ao butano, mas eles têm a mesma forma molecular. Eles são isômeros do que? Não muda a função, mas muda a classificação da cadeia. Isômeros de cadeia. Cadeia ramificada, cadeia normal. Certo? Bacaninha. Uma outra diferente, essa daqui, ó, isomeria plana de compensação ou metameria. Esses dois nomes caem igualmente no vestibular, viu? Bom, aqui é o seguinte, ó, você vai ter duas cadeias heterogêneas e você troca a posição de um heteroátomo, que continua sendo um heteroátomo. O que é um heteroátomo? É um átomo que não é carbono entre os carbonos, certo? Então tá vendo, ó, tem carbono, tem esse O, depois carbono, certo? O que acontece é o seguinte, ó, esse O veio para cá, tá vendo? Ó? Teve uma compensação entre os carbonos, né? Eu tinha um para cá e três para lá, né? Agora você ficou com 2 e 2. Tem uma espécie de compensação entre eles, assim, vamos dizer, né? Ó. Aqui tá vendo, ó, esse N tem um carbono para cá e três para lá, certo? Você deixou dois para lá e dois para cá. Quer dizer, a isomeria de compensação, você vê a mudança na posição de um heteroátomo, ou seja, de um átomo entre carbonos, que vai ter que continuar entre carbonos, certo? Essa isomeria só acontece em cadeias heterogêneas e pela mudança do heteroátomo, o átomo que deixa a cadeia heterogênea. Sim? Isso que é compensação ou metameria, tá bom? E a última das planas, né? Ó, posição. E aí você tem que resistir a falar posição, tá? Porque, olha só, ocorre quando os isômeros possuem a mesma função, quer dizer, você vai mudar a posição das coisas, mas não pode mudar a função. A mesma classificação das cadeias, quer dizer, você muda a posição de alguém, mas não pode mudar a classificação da cadeia. Mas a mudança da posição de alguma coisa, né, que não seja aquele heteroátomo, tá vendo? Quer dizer, a posição é em último lugar, viu? Dessas que eu te falei até agora. Tá, então deixa eu te dar exemplos, ó. Ó, but1N e but2N. Você viu, né? Os dois são hidrocarbonetos, cadeias abertas, insaturadas, tal, né? O que muda é a posição dessa dupla, ó. Estava no primeiro e está no segundo. Ou você pode mudar a posição de um grupo funcional, tá vendo, ó? Desde que não mude a função, né? Se fosse, por exemplo, um duplo O já não dava certo, porque seria aldeído e cetona, né? Sim? Aqui eles continuam sendo álcoois, não é isso? São dois álcoois, só que você mudou a posição do OH. Aqui, ó, 2-metilpentano, 3-metilpentano. Não sei se você percebeu que eu numerei todos eles. Você sabia que na orgânica você numera por causa dessa isomeria? Quando que um composto requer número? Quando ele admitir um isômero de posição. Se fosse, por exemplo, aqui em cima, né, se fosse propeno, eu não colocaria número. Porque propeno, a dupla só cai no carbono 1. Mas buteno, ela pode ficar no carbono 1 ou 2, tá vendo? É por isso, tá bom? Bacaninha? Olha só, ó.
Deixa eu fazer um resumo para vocês. Isso aqui é um negocinho que eu bolei, bem bacaninho, ó. Então, se você vai pegar um composto para analisar, a primeira coisa que você olha é se as funções são diferentes. Se elas forem diferentes, verifica se não é aquela tautomeria, aquela que tem um equilíbrio, sabe? Olha se não é aquela enol virando aldeído, enol virando cetona, né? Tá. Se não for, vai ser de função. Porque na função, os isômeros não ficam em equilíbrio, ó, proibido, tá vendo? Tá? Agora, se as funções forem iguais, não pode ser nenhuma dessas. Não pode ser tautomeria ou função. A primeira coisa que você olha é se não é de cadeia. Certo? Agora, olha a minha frase que boa. Ó. Se não mudar nem a função nem a cadeia, é porque muda a posição de alguma coisa. Se esta coisa que trocar de posição for um átomo entre carbonos, aí é compensação metameria. Se for outra coisa, aí sim é posição. Quer dizer, posição é em quinto lugar, tá? Resista à tentação de falar posição, tá? Primeiro você olha a função, depois você olha a cadeia, depois você olha que quem mudou de posição se não foi um átomo entre carbonos, né? Tipo um oxigênio, que trocou de posição. Tá certo? Bom, esse é o resuminho. Vou fazer uma questão com você sobre isso, tá? Ó, essa questão aqui, ó, vou resumir, tá? Ele colocou 4 pares, né? E quer que você diga as isomerias que eles têm. Tá certo? Tautomeria, tá lá, né? Vou jogar esses casos para outro slide, quer ver? Ó, estão aqui, tá bom? Então vem para cá um pouquinho, ó. Primeira função, ó, duplo O com H, esse cara é um aldeído. Ó, duplo OH ligado a carbono com duplo, esse cara é um enol. Gente, ó, aldeído e enol. Aqui só pode ser função ou tautomeria, tá? Agora, olha esse aqui, ó. Os dois são éteres, não é isso? Né, ó, O entre carbonos é éter, aqui não mudou a função, certo? Então, ó, aqui eu tenho dois éteres, né? Como os dois são éteres, ou é cadeia, ou é compensação, ou é posição. Agora aqui tá vendo, ó, aqui é um éter, e aqui é OH ligado a carbono normal, né? Aqui é álcool, tá vendo? Ó? Aqui novamente mudou a função. Ou é função, ou é tautomeria. Neste último aqui tem essa dupla e ali, tá vendo? Ou seja, os dois são hidrocarbonetos, tal. Legal, né? Agora, olha o de cima, ó. O de cima, de um para o outro, você trocou a dupla e um Hzinho de lugar, foi, né? Ó, esta dupla veio, né, para esse carbono do meio, e este H daqui foi para aquele O, tá vendo? Então aqui, ó, e enol, né, gente, ó. Quando você vê enol, você pode seco, tá? Isso aqui vai ser a tautomeria. Tá legal? Tem os números lá que eu vou colocar aqui, mas o que importa é que você leia aqui, né? Agora aqui, olha bem para cá agora, ó. Os dois têm a mesma função. Então esquece função e tautomeria. As cadeias abertas, normais, heterogêneas, tá. Não mudou a função, não mudou a cadeia. Mudou a posição de alguém. Este alguém é um átomo entre carbonos? É. Então aqui é aquela famosa, né? Compensação metameria. Quer ver? Ó, compensação metameria. Tá bom? Aqui já escrevi para vocês, né? Ó, aqui é isomeria de função. Por quê? Né? Olha só, ó. Esse é um éter, aquele é um álcool. Mas de um para o outro, você não mudou a posição de uma dupla e um Hzinho, né? Você mudou o O e o carbono de lugar, né, gente? Tá certo? Quer dizer, ó a diferença, ó. Na de função, muda as funções, né? Na de tautomeria também muda as funções. Por enquanto tá igual, né? Só que na tautomeria, a única coisa que pode mudar é uma dupla trocar de lugar com um Hzinho. A dupla veio para cá, o H foi para lá. Ó. Certo? Aqui não, né? Trocou carbono com oxigênio? Não, não pode. Não pode. Aí seria a função só. Nessa última, ó, mesma função, mesmo tipo de cadeia, mudou a posição de uma dupla, né? Aqui é a posição. Tá legal? Ó, você mudou a posição da dupla, certo? Aqui é a posição. Gente, esse é um breve resuminho para vocês sobre isomeria, tá certo? Muito obrigado a atenção de todos. Beijo a todos. Bye, bye, gente. Maus de beijo.